Hum. Olá, boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Boa Boa tarde. tarde. Espero que estão Amém. todos bem com vocês. Melhor do que merecemos. Amém, amém. Deus seja louvado. Boa tarde, nosso irmão Wesley. Boa tarde, Luzia. Boa tarde, Assunção. Eu não sei se é Assunção filho ou é Assunção pai. É Assunção Pai. Boa tarde. Boa tarde, minha irmã. Espero que está tudo bem aí com vocês também. E aí, na graça de Deus, espero Amém. que esteja bem convosco também. Tá tudo bem. Entrando o meu filhinho mais pequeno que tá tudo bem, graças a Deus. Boa tarde, nossa irmã Andrea. Olá, boa tarde a todos. Espero Boa que estejam tarde, todos bem. espero que estão bem. Espero que estão tudo bem também com vocês. Então, vamos dar início a uma leitura de hoje que o nosso irmão Wesley tem para nós e que nós saímos daqui com o coração cheio da palavra e transformado o nosso caráter e que nós podemos aprender mais, né? E que nós podemos pôr em prática. Então, vamos lá orar. Depois passa a palavra ao nosso irmão Wesley. Eu acho que ele caiu, André. Então, vamos inclinar a nossas... Pronto, vamos orar? Querido Pai que estás do céu, muito obrigado, Senhor, por esse dia, Senhor, que o Senhor tem derramado o teu Santo Espírito em nós, Senhor, que o Senhor vem estar conosco, vem estar com todas as irmãs que estão aqui e aquelas que vão entrar, Senhor, que o Senhor vem derramar o teu Santo Espírito em elas, Senhor, e aquelas que não conseguirem entrar, Senhor, que possa assistir depois no YouTube, Senhor, e que o Senhor vem estar com o nosso irmão Wesley, que vem trazer a palavra, Senhor, tudo o que ele vem falar, que não vem dele, mas que vem de ti, Senhor, transforma o seu coração, os seus caráteres, Senhor, e vem estar com todos os nossos irmãos da igreja, das outras religiões, das outras ilhas que estão aqui, Senhor, vem estar conosco, vem dar-nos uma tarde abençoada, uma noite abençoada, e vem estar com todos aqueles que estão a passar por alguma dificuldade, Senhor. Conforta os seus corações, derrama o teu Santo Espírito em eles, Senhor, e que o Senhor está lá sempre de braço aberto para eles, Senhor, e confortá-los e dar a eles um abraço, Senhor. Vem estar com todos nós, senão que nós somos merecedores, por amor do Senhor Jesus, nós oramos. Amém. Irmãos, esperamos só um bocadinho, porque o nosso irmão, a linha dele caiu. Se alguém tiver algum pedido de oração, algum agradecimento, então, esse é um tempo que vocês podem agradecer e pedir. Irmã Ivânia, tudo bem, minha linda? Tudo bem, Eu graças a tenho, Deus. eu tenho quero agradecer a Deus pelas bênçãos, né, pelo convite que a irmã Leci, né, compartilhou o link, e eu estou aqui também pedindo ao Espírito Santo que ele toque no coração das outras irmãs, né, dos irmãos, para que todos possam comparecer a essa live
e ser abençoado por Deus. E também eu pedi oração pelo meu esposo Alexandre, que ele fez alguns exames e deu alteração, né, nos exames dele. Então, eu sei que tudo isso vai ser bênção de Deus, porque assim ele também vai se agarrar mais na fé, vai orar mais, e que seja feita a vontade de Deus na vida dele, né, de todas nós aqui, tá bom? Esse é meu pedido pelo meu esposo Alexandre. E as minhas filhas, Caroline, a minha filha Tuane, meu genro William, tá? E é isso, em nome de Jesus. Deu para ouvir, Vânia? Irmã, eu peço imensa desculpa, eu não sei o que é que aconteceu Sim, aqui no meu... deu para ouvir. A Ivânia é que foi Eu abaixo, mas deu ouvi, para ouvir sim. eu Obrigada. ouvi. Obrigada. Obrigada, Andréa, Eu porque quero, o meu eu quero fazer um computador... pedido. Pode fazer, irmã Lessie. Quero fazer um pedido. Ah, tá. Eu quero agradecer por essa oportunidade, né? De juntas estamos aqui para adorar o nosso Deus. Pedir oração por um jovem, o nome dele é Juliano Pedro. A mãe dele mora em Portugal e ele está desaparecido em São Paulo desde o dia 18 de abril. É usuário de droga, já foi desbravador, foi criado na igreja. Que Deus tenha misericórdia, porque ela está sofrendo muito, 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 muito em Portugal. Ele para clínica, e se ele estava arrumando os documentos para ir embora para aí, e tá, só Deus sabe onde está. Então, peço oração por ele. Peço oração também por uma sobrinha minha, filha da minha sobrinha, a Maria Fernanda. Ela nasceu nos 9 meses, né, normal, só que ela nasceu com 1 quilo e pouquinho, 1,7 kg, parece alguma coisa assim. Chegou aos 2 quilos, aos 2 quilos que fala mesmo, né? E agora ela está com 3 quilos, está com 3,8 kg, com 5 meses. Então, ela foi internada com subnutrição. Não... Então, eu peço oração para que Deus tenha misericórdia, que ela ganhe o peso, né, que é necessário para ela sobreviver. Que a família sofre muito, né, de ver um bebezinho sofrendo. Esse é o meu pedido e meu agradecimento. Amém. Tem mais alguém? Mais alguma irmã? Tem algum pedido e agradecimento? Irmã Nagila, eu acho que essa é a primeira vez que está a entrar aqui no nosso grupo de Mães de Intercessora. Seja bem-vinda e se sente em casa. Obrigada. Obrigada. Amém. Beijo. Tem mais alguma irmã? Estou a ver que não tem ninguém para agradecer o que é que Deus tem feito na vida dela. O pessoal tá tímido, né? Eu acho que sim, a Claudinha. É, Então, irmã Claudinha, você pode fazer uma oração para elas de agradecimento e os pedidos de oração para mim, faz favor? E depois o irmão Wesley entra, se puder. O irmão Wesley já entrou.
Ah, ok. Faço mesmo assim, Vânia? Não entendi? Eu faço mesmo assim a Sim, oração? sim, sim, sim. Ok. Então vamos orar então. Obrigada. Querido Deus, Todo-Poderoso, em nome de Jesus, Senhor, nesse momento, queremos te agradecer por esse momento de adoração. Queremos te agradecer por mais esse momento, Senhor, de aprender mais um pouquinho da tua palavra. Peço em nome de Jesus que o Senhor abençoe nosso irmão querido Wesley, que o Senhor derrame teu poder sobre ele, Senhor, que ele venha ser transformado, iluminado pelo teu poder, do teu Espírito Santo, que através dele, através da palavra que ele vai trazer, Senhor, nós também possamos ter grandes transformações em nossos corações, em nossas mentes, Pai. Muito Amém. obrigada, Senhor, pelo teu amor, pelo teu carinho, tua misericórdia. Em nome de Jesus, Senhor, nós espalhamos esse link para todos os lados. Eu espalhei pela minha lista de transmissão, por alguns grupos, Senhor, de oração. Eu te peço, por favor, Senhor, que o teu Espírito Santo, Senhor, toque firme, Senhor, no coração desses irmãos, desses que não estão, que estão assim, sem fazer nada, Senhor. Então, por favor, traga eles para cá, Senhor, para que eles possam receber a tua palavra e, através do irmão Wesley, Senhor, ser abençoado. Pai, em nome de Jesus, muito obrigada por esse momento. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém e amém. Amém. Irmão Wesley, a palavra é contigo. Guerreira Leci, Nájila, Itail, Daniel Assunção, Geni e Adelaide. Tá bem. Bom, gente, eu tava com saudade de vocês, acredita? Acredita, né, Claudinha? É, eu não sei se vocês estavam comigo ontem numa live na igreja de São Paulo. Se vocês estiveram comigo, vocês vão ouvir o mesmo sermão, a mesma mensagem. Se vocês não estiveram, fique com os ouvidos atentos. Olha, no meu relógio aqui são 19h21. Então são 4h21 aí no Brasil, né? 3, né? 3, 3, 3. 3h21 no Brasil. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 11. Vânia, como é que tá o Eduardo? Tá bem? Manda um abração para ele, tá? Diga para ele que eu o amo. Não esquece, não. Eu vou mandar mensagem para ele, perguntando. Gênesis, capítulo 11. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você já sabe minha didática, então é uma didática bíblica, sempre fazendo perguntas. Perguntas para a Bíblia. E a Bíblia, ela responde todas as nossas perguntas. Todas. Todas. Qual história você está fazendo para sua família? Qual é a história? Bom, é diferente daquela história que a gente coloca numa lápide quando as pessoas morrem e fala assim, ah, essa pessoa era boazinha, nossa, aí, sabe, essa pessoa foi ruinzinha, muito má, fez muita coisa ruim. E as pessoas sempre colocam, né, aquela faixa, aquela coroa linda de flores, de rosas, enfim, homenageando as pessoas, né? Por mais maldosa que ela fosse ou que ela foi, ela sempre recebe uma coroa ali.
de homenagem. Diferente desta imagem, dessas palavras que escrevem nas lápides ou nas coroas das pessoas que morreram, a minha pergunta no início para você é: que história você está escrevendo para sua família? Não é para você. Para você é uma coisa, para sua família é outra coisa. Por que eu estou perguntando isso? Porque é o título, olha, é, é um subtítulo e é uma frase que começa o verso 29 do capítulo 11 de Gênesis. Olha só o que está escrito aí. Gente, graças a Deus, minha esposa chegou aqui, chegou com uma internet, porque minha internet é ruinzinha, viu? Ela cai e fica uns 5, 7 minutos, né, Ivânia? E a gente fica aí sem se comunicar, mas graças a Deus ela chegou aqui, eu imediatamente peguei a internet dela e vamos aproveitar. Olha só o que está escrito no versículo 27. Na minha versão diz assim: esta é a história da família de Terá. Bom, Terá era homem. Terá, olha o versículo 26. Terá, aos 70 anos, havia gerado Abrão, o mais velho, Naor, o do meio, e Arã, o caçula, o mais novo. Aí vamos para os 27. Então, esta é a história da família de Terá. Terá gerou Abrão, confirmando o versículo 26. Olha só que interessante como a Bíblia é didática. Ela falou no versículo 26, mas repete no versículo 27, mas com outro significado. Gente, é impressionante a Bíblia. Terá gerou Abrão, gerou Naor e gerou Arã. E Arã, o caçula, gerou Ló. Arã morreu em Ur dos Caldeus. Essa era a cidade de Terá. Essa era a cidade de Abrão. Abrão nasceu em Ur dos Caldeus. Está dizendo aqui, ó, sua terra natal. Quando ainda vivia, Arã morreu em Ur dos Caldeus, sua terra natal. Quando ainda vivia Terá, seu pai. Então Terá enterrou o seu filho Arã, o caçula. Vai prestando atenção. Versículo 29. Tanto Abrão como Naor, os dois mais velhos, casaram-se. O nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca. Esta, a Milca, era filha de Arã, o caçula que morreu, lembra? Então, Naor, o filho do meio de Terá, casou com a filha do irmão, Milca. Presta atenção. Aí tá lá, pai de Milca, e de Iscar. Ora, Sarai era estéril, não tinha filhos. Então Arã, o caçula, teve 3 filhos, 2 mulheres e um homem, Milca, Iscar e Ló. Versículo 31. Terá tomou o seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Arã, aquele que morreu, e sua nora Sarai, mulher do seu filho Abrão, o mais velho. E juntos partiram de Ur dos Caldeus para onde? Para onde, Claudinha? Abre seu áudio, Claudinha, e fala. Para a terra de Canaã. Canaã. Olha, Terá partiu de Ur dos Caldeus para Canaã. Mas ao chegarem em Arã, estabeleceram-se ali. Terá, que é pai de Abrão, de Naor e de Arã, do falecido Arã,
viveu 205 anos e morreu em Harã. Capítulo 12, versículo 1. Então, o Senhor disse a Abrão: sai da sua terra, do meio dos teus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu vou lhe mostrar. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Até aí. Primeira pergunta. Quem recebeu o chamado? Abrão ou Terá? Pode falar. Pode abrir o lábio e falar. Abraão. Não. Olha o versículo que nós lemos. Olha o versículo que nós lemos. Vai lá no versículo 20, vai lá no versículo 31. Olha o versículo 31. Quem recebe o chamado primeiro? Quem, André? Acho que foi Terá, não? E sabe o que é interessante? Tá vendo? Tirou essa dúvida, Cláudia? Então veja, a primeira pessoa que Deus chama é o pai, não o filho. Pai. Eu já fiz esse sermão aqui e vocês estão esquecidas disso. Eu vou relembrar vocês. Só que eu fiz em outro contexto. Sabe, um texto dá para nós fazermos vários sermões. E o texto que eu usei foi o mesmo, mas com o contexto virado para nós pais. E hoje vai ser diferente. Mas eu quero só para... Isso é só questão para você se lembrar. Aqui não é quem recebe o chamado para nós aqui não tem muita importância. Mas é só para você saber que quem recebe o chamado primeiro é Terá, não é Abraão. A Bíblia que está dizendo, não é o Wesley. E eu não estou interpretando nada diferente do que a Bíblia está dizendo. A Bíblia disse que juntos partiram de Ur dos Caldeus para Canaã. Então, Deus chamou primeiro Terá. Terá não conhecia Canaã. Ninguém conhecia Canaã. Ninguém sabia nem onde ficava Canaã. Mas mesmo assim, o pai, Terá, falou assim: filho, Ló, meu neto, eu estou indo para Canaã. Você quer ir comigo? E eles partiram juntos. Só que, e é aqui que entra a outra história que eu quero conversar com você. Sabe, no nosso meio religioso existem três tipos de pessoas. Existem os Arãs, existem os Naores e existem os Abraãos da vida. Existem esses três tipos de pessoa no nosso meio. Alguns eles nos confundem. Os Arãs e os Terás também nos confundem. Existe o Arã, existe o Terá e existe os Abraãos. E eu quero dividir essa classe nesses 5 versículos que eu li para você. Primeiro versículo, o primeiro núcleo de pessoas que nós estamos observando aqui na Bíblia é Arã. Quando Terá recebeu o chamado, ele já tinha os 3 filhos: Abrão mais velho, o Naor e Arão caçula. E Terá, o pai deles, chamou cada um e falou assim: filhos, olha, eu estou partindo para Canaã. Alguém vai comigo? Alguém quer ir comigo? Sabe o que Arã respondeu, o caçula? Pai,
eu não vou com o Senhor. Aqui, Pai, é a minha terra. Eu gosto de Arã. Sabe, Pai, eu gosto de São Paulo. Eu não quero sair de São Paulo. Eu não quero sair da Bahia. Eu nasci na Bahia. Como é que eu vou ficar longe dos meus familiares, pai? Eu não quero sair daqui. Eu prefiro morrer na Bahia do que peregrinar numa terra que eu não conheço, Canaã. Por mais que o Senhor tenha recebido esse chamado, pai, eu quero ficar aqui na Bahia. Eu quero ficar aqui em São Paulo. Eu quero ficar aqui, sabe? Eu quero ficar aqui perto dos meus parentes. Eu prefiro morrer aqui, pai, do que ir para Canaã. Eu não vou lhe acompanhar. E existem pessoas que que têm esse tipo de pensamento no nosso círculo da igreja, que eles preferem ficar no lugar onde eles estão e desistirem de ir para Canaã. Preferem morrer onde eles estão. Não preferem andar conosco, por mais difícil que seja. E depois eu vou mostrar para você o quanto era difícil Canaã. E eu li isso agora, no tempo em que meu celular estava com problema aí, que vocês estavam me caçando, nesse tempo, Deus me mostrou um versículo aqui que eu não tinha lido ontem. E isso vai ser o final da nossa conversa hoje. Está no mesmo capítulo 12. Mas vamos voltar para os Arãs que nos circundam, que eles estão aí na nossa igreja. Sabe, às vezes essas pessoas vão até os nossos a nossa escola sabatina, eles acham bom o nosso culto. Eles até frequentam algumas vezes. Eu acho tão bom, sabe, é tão calmo, Wesley. A igreja de vocês é tão boa. A igreja de vocês não tem barulho. A igreja de vocês, Wesley, tem uma oração boa. Eu me sinto bem. Mas eles não querem ir para Canaã. É impressionante esse tipo de pessoas. Nós conhecemos elas. Nós insistimos com elas. Mas eles querem ficar. Elas preferem morrer aqui. Elas preferem morrer aqui do que ir para Canaã. Triste isso. É triste. Existem dois tipos de pessoas aqui que eu vou mostrar para você. Esse é o primeiro grupo que é ruim isso. E você vai identificá-los aí. A sua mente já vai começar a pensar quais são essas pessoas do primeiro grupo, que é o grupo do Arã, do filho mais novo, que preferem ficar no seu lugar, que preferem não sair dos seus parentes para desbravar, para ir para uma terra melhor, seja para trabalhar ou seja para qualquer outra coisa. Eles preferem ficar, morrer. Eu me lembro, eu me lembro do meu pai, sabe? Do meu pai e da minha mãe. Eu me lembro de algumas pessoas que têm raízes nordestinas. E olha, e se a câmera tivesse aberta de algumas de vocês, seria muito claro eu identificar as pessoas que não são da capital e as pessoas que são da capital, que é da capital. O formato, toda a estrutura de quem nasce no interior é diferente. E as pessoas que nascem no interior, elas têm uma raiz muito forte. Elas não gostam de sair do interior. É difícil. Feliz é aquele, e ontem à noite eu disse isso, um grupo lá aí de São Paulo, do Brasil, eu identifiquei muito rápido as pessoas com respeito a isso. E feliz, eu disse que feliz são aqueles que desbravaram, saíram do interior. Puxa, eu vou dar uma qualidade de vida melhor para os meus pais. Eu vou ganhar dinheiro lá em São Paulo. Eu vou sair daqui da Bahia, eu vou lá para São Paulo trabalhar. Eu vou sair daqui. Eu me lembro que meu pai saiu de São Luís do Maranhão, novo,
foi desbravar em Brasília, construir Brasília. Meu pai construiu o Banco Central. Meu pai construiu vários ministérios. Olha só. E a habilidade, é fantástica a habilidade das pessoas que têm com as mãos, as pessoas que sabem lidar com as mãos, marceneiro, pedreiro, pintor, as pessoas que constroem, as pessoas que constroem. Bom, existem no nosso meio da igreja os arãs, as pessoas que criam raízes que não saem do lugar, preferem morrer à míngua, longe de tudo e de todos, mas não saem. Preferem ficar, ao invés de desbravar, ao invés de ir e confiar, ao invés de, sabe, ter novas experiências com Cristo. Eu estou falando isso tudo no nível espiritual. Eu estou falando isso para que nós nos despertemos que existem momentos que nós temos que sair mesmo. Às vezes nós estamos tão enraizados no nosso lugar, no nosso apartamento, na nossa casa, que a gente fala assim, nossa, tá tão bom aqui, para que eu vou sair? Existem no nosso meio os arãs. Mas sabe, existe no nosso meio também os terás. Terás, o Terá era pai dos 3 filhos, Abrão, Naor e Arã. Olha o que a Bíblia diz aí sobre Terá. Eu vou ler o versículo 31 e depois leio o 32 para você entender o que nós queremos, ao ponto que o Espírito quer chegar com você hoje. Terá, o pai, tomou seu filho Abrão, o mais velho, seu neto Ló, que é filho de Arã, e sua nora Sarai, mulher do seu filho Abrão. E juntos partiram de Ur dos Caldeus para Canaã. Mas, ao chegarem a Arã, esse Arã aqui já é uma cidade, não é o Arã, filho de Terá. Arã, filho de Terá, já morreu. Mas, ao chegarem a Arã, que é uma cidade, estabeleceram-se ali. 32, Terá viveu 205 anos e morreu aonde? Arã. Mas, olha, ele ia para onde? Ele estava indo para onde? Hã? Canaã, né? Canaã. Exatamente. Então, ele saiu de Ur dos Caldeus para ir para Canaã. Só que quando chegou em Arã, ele ficou, ele parou, ele estagnou. A Bíblia aqui está dizendo, a Bíblia disse sim para a gente, estabeleceram-se ali, colocaram suas tendas, moraram ali, viveram ali. Esse é outro grupo na nossa igreja. Esse é o grupo espiritual que está do nosso lado. E é fácil de identificá-lo. Sabe que grupo é esse? É o grupo daquelas pessoas que dizem: para mim, Canaã está distante. Jesus vai voltar muito tarde. Olha, eu já vivi 70 anos e Jesus não voltou ainda. Eu vou desistir, eu vou ficar aqui. E às vezes ele nem profere a palavra de ficar aqui neste mundo. Às vezes ele aceita convites e vai ficando. Às vezes ele vai saindo da igreja aos poucos. Ele está dizendo, o cérebro está dizendo que é para ele ficar, não é para ele ir. E essas pessoas estão no nosso meio, sabe? Eles até vão à igreja, estudam a lição da escola sabatina, estudam. Eles até leem a Bíblia. Leem a Bíblia. Eles frequentam os nossos encontros jovens. Eles frequentam a igreja.
mas perderam aquela paixão por Cristo, paixão pela volta de Cristo. Eles têm a seguinte ideia: eu vou ficar por aqui e eu vou indo de vez em quando à igreja. Olha, sábado eu não vou à igreja, mas eu vou ficar assistindo um culto online, que é a mesma coisa. E vai esfriando, o inimigo vai colocando ideias sutis, não são ideias pesadas, ideias sutis. É a mesma coisa. E começa a visão do céu começa a ficar distante. Jesus não vai voltar. Assim, eu estou bem no meu apartamento aqui. Eu estou bem no meu emprego. Já ganho bem, tenho o meu automóvel, pago os meus tributos aqui. Uma vez por ano eu viajo com minha família, com minha esposa. Meus filhos já estão crescidos, cada um já cuida da sua vida. Eu vou ficar por aqui. Agora é só curtir a vida. Esses são os terás que circundam a nossa igreja. E eles, por mais que sejam amados amigos nossos, eles são perigosos com algumas coisas sutis. E eles são bons amigos, têm boas conversas. Nós rimos juntos. Nós às vezes até saímos juntos sábado à noite. Às vezes nós o visitamos na sua casa porque já tem um sábado, 2 que ele não vai à igreja. Mas diz que está tudo bem, que está lendo a sua Bíblia, que não há problema nenhum em não ir à igreja. Preferem ficar aqui do que continuar indo para Canaã. E sabe o que é interessante? Mentalizem aí, mentalizem na mente de vocês 1.600 quilômetros. De onde até onde? De Brasília ao Rio de Janeiro dá 1.300, 1.200 quilômetros, Brasília-Rio. Eu acredito que Brasília-São Paulo também dê essa quilometragem, 1.200, 1.300. Bom, sabe quantos quilômetros tinha entre Ur dos Caldeus até Canaã? 1.600 quilômetros. 1.600 quilômetros. Sabe quantos quilômetros tem de Ur dos Caldeus até Harã, que onde foi que Terá viveu e morreu? Sabe quantos quilômetros? 1.200 quilômetros. Quantos quilômetros faltava para ele chegar em Canaã? Quantos, André, que você falou aí? 400. 400, André, exatamente. Então, ele estava quase chegando, estava quase lá, estava à porta de Canaã, mas desistiu, preferiu ficar, preferiu estender sua tenda em Harã, preferiu não prosseguir. Ele ele preferiu colocar a família dele em Harã. Ele falou o seguinte na mente dele: eu não vou mais para Canaã. Não, não vou mais. Eu não vou mais atender o chamado. Não. Aqui em Harã tá bom. Nós já temos ovelhas, nós já temos nossos gados, nós já temos os nossos camelos, os nossos cabritos, nós já oferecemos sacrifício a Deus. Não, eu não vou mais para Canaã. Aqui tá bom. Para que ir para Canaã se aqui tá bom? E a Bíblia diz que ele viveu 205 anos. Olha, presta atenção, olha as primeiras palavras do verso 26. E façam um cálculo aí.
aos 70 anos, havia gerado Abraão. De 70, depois ele peregrinou e viveu 205 anos. 205 menos 70. É um cálculo aí, 205 menos 70? 100 e alguma coisa. Então, veja, mais de 150 anos ele viveu em Harã. Estava bom. Ele já tinha riqueza. Terá já era um homem próspero. Terá falou o seguinte: eu não vou para Canaã. Não, não. Filho, essa história de Canaã já está longe demais. E é aí que entra Deus. É por isso que entra Deus na história. Porque Deus havia chamado Terá, e esse era o plano, de Terá levar os filhos para Canaã. Terá tinha que levar os filhos para Canaã. Quando Deus viu que Terá estabeleceu-se em Harã e morreu em Harã, Deus então fala assim, no versículo 1. É por isso que tem essa exclamação. É por isso que tem essa exclamação. Então, Deus, o Senhor, disse a Abraão. Sabe por que existe isso, esse então, essa palavra de exclamação? Sabe por quê? Porque Deus viu que Abraão ia ficar junto com seu pai. E quando Deus viu que eles não iam cumprir o chamado, que Abraão era obediente ao seu pai, ele falou o seguinte: Abraão, sai dessa terra. Engraçado e interessante é que Deus fala assim, ó, sai da tua terra. Então, Harã já era posse de Terá com Abrão. Mas a cidade deles era Ur dos Caldeus, não se esqueçam. Mas Deus diz, sai da sua terra. A terra era de Abrão, era de Terá, era de Naor. Era deles. Já era deles. Eles já não eram peregrinos em Harã. A terra era deles. Eles já tinham comprado. Eles eram ricos em gado, em servos, em tudo. Então veja, olha, então o Senhor disse a Abraão, mas esse então veio depois de 150 anos. Depois de 150 anos, que veio o então. Quando Deus viu que Terá havia morrido, que não ia sair de Harã, Deus entra em cena e fala para Abraão, sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai Terá, e vai para a terra que eu lhe mostrarei. Ninguém sabia onde era Canaã. Ninguém. Eles não sabiam onde era Canaã. Eles só ouviam falar. Ouviam falar dos filisteus. Antes de chegar em Canaã, tinha os filisteus. Lembram disso? Tinha os gigantes. Mas vem uma bênção do Senhor aqui no versículo 2. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Bom, esse é o novo grupo. Esse é o outro grupo de pessoas que existem na nossa igreja. E é aqui que eu quero chamar mais atenção para você. Eu espero que você faça parte desse grupo, do grupo do Abraão. Do grupo que ouve a voz do Senhor e prossegue.
por mais que você esteja parado ou parada, por mais que os seus pais já tenham ouvido a promessa que o nosso lugar não é aqui, que já tenham ouvido no passado, eu me lembro da minha avó já era velha de idade, e aí ela falava assim para nós, né? Vó, ô, filho, quando nós saímos para dar estudos bíblicos, pequenininhos, nós saímos com a nossa avó, já de idade. Eu acho que eu tinha uns 10 anos por aí, 8 anos. Saía com a minha avó para dar estudos bíblicos. E ela falava assim: meu filho, há muito tempo os meus avós, os avós dela, que eram portugueses, eles falaram que um dia Jesus ia voltar. Olha só, os avós dela falaram um dia que Jesus ia voltar, que essa terra um dia ia ficar ruim. Os avós da minha avó. Existe um chamado para cada um de nós. Nem todo chamado é igual. Nem todo chamado é igual. Só um chamado é igual para todos, para nós irmos para Canaã. Só esse chamado é igual. Para uns, um chamado é dar esse sorriso lindo na recepção da igreja. Eu já vi pessoas nunca mais saírem da igreja por conta do sorriso da recepcionista. Que fantástico isso. Que ministério. Eu já vi pessoas não saírem da igreja por conta de um abraço no momento certo dentro da igreja. Por conta de uma oração, por conta de um hino, até por conta de uma pregação. Talvez por um estudo bíblico, talvez até pela amizade, sabe? Mas todos nós temos que sair do nosso lugar e irmos para o nosso chamado, que é Canaã. Agora, você sabe por que Deus fez 2 chamados a Abraão? Deus fez 2 chamadas. Olha só, o interessante é que Deus deu 2 bênçãos para Abraão. Uma bênção terrestre e uma bênção celestial. Querem ver? A primeira bênção é a bênção terrestre, que é que você não se encaixa. Você não entra nessa bênção. Não, você não. Você brasileiro, inglês, português, que seja, você não se encaixa nessa bênção, que é a bênção do versículo 2 do capítulo 12. Farei de você um grande povo. Não, você não faz parte desse povo. Nunca vai fazer. Não, você não. Nem você e nem eu. E o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Aqui você não entra. Não, você não faz parte do povo do Abraão. Não. Só que essa é a primeira bênção. Você faz parte da segunda bênção. Capítulo 15. Vai lá no capítulo 15. Versículo 4. Perdão, versículo 5. 4, 5. Capítulo 15, versículo 5. Aqui é uma conversa entre Deus e Abraão. Abraão dizendo que, puxa, Senhor, você falou que eu ia ter herdeiro e até agora nada. E como é que é isso? Será que você tá falando que Ismael vai ser o herdeiro?
Mas Ismael não é o meu filho com a minha esposa. Aí o Senhor entra em cena de novo. E todas as vezes... Deixa eu dizer uma coisa para você antes de ler esse versículo. Todas as vezes que Deus responde você, todas as vezes, não se esqueça, todas as vezes que Deus responde você, sempre Ele traz uma bênção. Sempre. Sempre Deus traz uma bênção quando Ele responde você. E a bênção é essa, olha só. Capítulo 5, olha a bênção que Deus deu a Abraão. Deus levando Abraão para fora da tenda. Olha só, Deus leva Abraão para fora da tenda. Disse-lhe: olha para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Agora sim, agora eu e você entramos nessa bênção. A bênção celestial, a bênção espiritual, é aqui que nós entramos, no versículo 5 do capítulo 15. A bênção carnal, que é do capítulo 12, você não entra, porque você não é descendente de Abraão. Carnal, não. Só que Deus, além de dar uma bênção carnal, Deus dá uma bênção espiritual. Ele sempre age assim, sempre, sempre, sempre ele vai agir assim, porque Deus sempre agiu assim do início ao fim da Bíblia. E ele não muda. Todas as vezes, observe, quando você lê a Bíblia, todas as vezes que Deus abençoou fisicamente alguém, ele abençoou espiritualmente. E é aqui que entra a nossa bênção espiritualmente. Nós somos herdeiros de Abraão pela fé, e fé é espiritual. Então, nós, quando encontrarmos Abraão no céu, ele vai falar assim: peraí, mas esse é o meu. Que povo é esse? Senhor, eu não estou entendendo. Que povo é esse? Esse povo, Abraão, é o povo da promessa que eu disse para você espiritualmente. Primeiro tem os judeus ali, a África, tem todo esse continente que é descendente carnal de Abraão. Mas tem a descendência espiritual, aquele que pela fé. E quando diz no versículo 7, no versículo 6, Abraão creu no Senhor, e isso foi-lhe creditado, foi imputado como justiça, porque Cristo é a justiça. Então veja, nós estamos no outro nível, no nível espiritual da promessa feita por Deus a Abraão. E isso tem um grande valor. Isso tem um grande valor para nós. E aí é essa promessa que nós temos que nos apegar. É por isso que nós somos filhos da fé, filhos de Abraão pela fé. Esse é o detalhe. Esse é o detalhe que você tem que pegar na leitura. Nós somos filhos de Abraão pela fé. E é essa fé aqui que foi imputada, que ele creu, essa crença, esse crer do versículo 6 é que nós entramos. Abraão creu, foi imputado como justiça. Então, toda a justiça que foi imputada em Abraão é imputada em nós quando nós cremos quando nós cremos no Deus de Abraão. Viu que ligação fantástica tem a Bíblia? Viu que nós não podemos parar porque nós estamos indo para Canaã. Viu que os 3 tipos de pessoas nós temos que nos encaixar no nível de Abraão. Nós estamos indo para Canaã. Nós não podemos ficar onde nós estamos, não. Nós não podemos ficar estagnados, não. Aqui não é o nosso lugar. São Paulo, Bahia, Portugal, que seja Inglaterra, que seja amigos e amigas, aqui não é o nosso lugar. O nosso lugar é Canaã. Não desistam, não parem no meio do caminho. Por mais que esteja bom para nós, que nós
tenhamos os nossos bens, as nossas coisas, mas prossigamos com tudo isso para Canaã. Vamos avançar, nós estamos indo para Canaã. É por isso que nós somos os filhos da promessa de Abraão. Abraão é o início de tudo. Não é Terá que desistiu no meio do caminho. Não é Harã que nem saiu do lugar. Tem uns que não saem do lugar. Tem uns que desistem no meio do caminho. Mas tem uns que conseguem o que Abraão conseguiu. Volta no capítulo 12 para nós terminarmos. Foi o versículo que o Espírito me mostrou agora há pouco. No capítulo 12, versículo 4. Partiu Abraão. Capítulo 12, versículo 4. Partiu Abraão, como lhe ordenara o Senhor. E Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Opa, tem um cálculo aqui para você fazer, hein? Tem um cálculo para você fazer aqui. Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que havia. Olha, foi por isso, gente. Olha que interessante. Deixa eu me arrumar aqui, que isso é fantástico. Foi por isso que eu falei agora há pouco que nós temos que ir com tudo que nós temos, ir para Canaã. Olha o que diz a Bíblia sobre Abrão. Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado e os seus servos comprados em Harã. Partiram para Canaã e o quê? Completa para mim. Partiram e o quê? Desistiram? Morreram? O que aconteceu? Eu quero ouvir uma resposta apenas. Você que está acompanhando aí. Partiram para a terra de Canaã e morreram no meio do caminho. Foi isso que aconteceu? O que aconteceu então, Claudinha? Que você está balançando a cabeça? Andréia, Geni, Nájila, Ivanete, Maria Helena e Geni chegaram. Alexandrina. Partiram para Canaã e lá chegaram. Que vitória, hein? Estava perto. Estava perto. E eles chegaram em Canaã. Olha o que diz a Bíblia com respeito a Canaã terrestre. Versículo 10. Houve fome naquela terra, e Abraão desceu para o Egito, para ali viver algum tempo, pois a fome era rigorosa. Aqui está outro detalhe, que eu vou deixar para outro sermão. Mas eu quero terminar no capítulo 15, no versículo 1. Por mais que passa aí 2 folhas, capítulo 15, versículo 1. Por mais que tenha fome ou alguma necessidade na terra de Canaã, ou onde nós estivermos, no versículo 1 do capítulo 15 é o nosso conforto. Diz assim: depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão. Não tenha medo, Abraão. Eu sou o seu escudo. Eu sou o seu escudo. Vou repetir de novo. Eu sou o seu escudo. Eu vou repetir de novo. Não tenha medo, Claudinha. Não tenha medo, Andréia. Não tenha medo, Ivânia, Luzia. Não tenha medo. Não tenha medo, Alexandrina, Daniel. Não tenha medo, Nájila, Geni,
não tenha medo. Ivanete, não tenha medo. Dami, Maria Helena, não tenha medo. Eu sou o seu escudo. Grande será a sua recompensa. Não tenha medo. Eu sou o seu escudo, disse Deus. Grande será a sua recompensa. Queridos, que Deus abençoe você e que você creia nesta promessa, porque a mesma promessa a Abraão, que foi-lhe imputada como justiça, que Cristo é a justiça, é dada a nós, é imputada a nós, se nós crermos. Então, o meu apelo para você hoje, não tenha medo. Deus é o seu escudo e grande será a sua recompensa. Apenas creia e lhe será imputada como justiça, a justiça de Cristo. Que Deus lhe dê uma semana vitoriosa, independente se tiver fome ou sede na sua cidade, no seu lugar. Que Deus abençoe você. Não tema, eu sou o seu escudo e grande será a sua recompensa. Que Deus abençoe sua família, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Querido Deus, obrigado pela tua palavra, obrigado porque tu és o nosso escudo, obrigado porque tu és a nossa recompensa. Ajuda-nos a crer nesta promessa, a mesma promessa dada a Abraão, a tantos outros homens e mulheres da Bíblia. Ó Deus, faça cumprir na nossa vida as promessas bíblicas, mas nos ajude a crer somente, para que tu, ó Cristo, impute em nós a tua justiça, que o teu Espírito vivifique em nós o teu caráter, a tua semelhança. Nos perdoe, ó Deus, pela nossa falta de crença, pela nossa falta de fé. Tudo está aqui ao nosso dispor, a Bíblia, a oração, a comunhão. Tu está ao nosso dispor, o teu Espírito está ao nosso dispor, os anjos estão ao nosso dispor. Ó Deus, nos perdoe por essa falta de fé e nos ajude a crer em tua palavra, para que tu seja o nosso escudo, para que nós venhamos ter a recompensa celestial, que essa recompensa venha venha dos teus braços, dos teus lábios, venha da tua ordem, venha da tua lei, venha do teu amor. Nos dê uma semana vitoriosa, um restante de tarde e de noite na tua companhia. Esteja com a nossa família, onde quer que eles estejam. Em nome de Jesus te pedimos e agradecemos pelo sangue de Jesus. Amém.